Israel. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos outro ponto muito relevante para ressaltar. Vocês sabiam que o processo de nossa redenção eterna apresenta duas etapas igualmente importantes? Uma da justificação imputada e a outra da santificação comunicada. A nossa justificação foi imputada a Jesus na cruz quando os nossos pecados passados recaíram sobre ele, que foi moído pelas nossas iniquidades, conforme Isaías 53, 4 a 6. Em outras palavras, na cruz de Cristo ocorreu o maior julgamento de toda a história. Todos nós fomos julgados e condenados à morte, porque todos pecamos, conforme Romanos 3,10, mas Cristo, sem pecado, se ofereceu para morrer em nosso lugar, conforme Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se nos arrependermos de nossos pecados e nos batizamos em nome de Jesus, recebemos a remissão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38. Passamos então a ser uma nova criatura, dotada com um poder celestial para vencer as tentações futuras, pois Deus nos limpará de toda maldade, conforme 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Começa assim o nosso processo de santificação, por meio do ministério do Espírito Santo de Deus, conforme Romanos 5, verso 5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, doado ou comunicado pelo céu. O que garante a nossa esperança é a presença do Espírito Santo, através do qual o amor de Deus começa a ocupar o centro da nossa vida. É justamente deste processo da comunicação do Espírito Santo que vamos tratar a partir de agora. A palavra comunicação está baseada no termo grego koinonia. Esse termo pode ser traduzido também por comunhão, conforme encontramos em 2 Coríntios 13, verso 13, na Bíblia Revista e Atualizada. A palavra koinonia era tradicionalmente usada para tratar de uma reunião de herdeiros em torno de um interesse comum, como no caso de uma herança. Em nosso caso, a herança em pauta seria a vida eterna em Cristo Jesus, reunindo os herdeiros do reino em comunhão, isto é, em torno de um objetivo comum. Na tradução de Louis Segou, com base no mesmo texto original grego, foi usada a palavra comunicação, conforme observamos a seguir. Que la grâce do Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amém. Traduzindo o texto, obtemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, o amor de Deus, que deu seu Filho para nos salvar, e a comunicação do Espírito Santo, enviado do céu para nos auxiliar, sejam com todos vós. Amém. A palavra comunicação, que no mini dicionário da língua portuguesa de Silvério Bueno significa transmissão, usada na tradução francesa, está bem mais ajustada à verdadeira natureza do Espírito Santo, que é um poder ou um dom celestial que deve ser comunicado ou transmitido ao crente para facilitar o seu processo de santificação, o que pode ser realizado tanto por meio de anjos como por meio de pessoas consagradas por Deus, como já vimos. Sabemos também que este processo deve durar a vida inteira, isto é, a justiça divina nos é comunicada aos poucos pelo Espírito Santo, até que alcancemos o padrão moral do próprio Cristo, conforme testemunho de Paulo em dois momentos de sua história. No primeiro momento ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. O seu segundo momento o encontramos em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como podemos perceber, ninguém se converte em um só momento, como acontece no caso da justificação, que nos é aplicada no mesmo momento que aceitamos fazer de Jesus o Senhor de nossa vida. Quando nos batizamos em nome de Jesus, é como se nascêssemos de novo, gerados pelo Espírito Santo. O Padre João, por seu turno, preferiu optar pela palavra comunhão, como segue: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Traduzindo dessa forma, apenas substituindo a palavra comunicação pela palavra comunhão, o texto do Padre João se tornou incoerente, porque se o Espírito Santo fosse realmente a terceira pessoa da Trindade Divina, como ficou subentendido nessa tradução, a palavra do, que é uma contração da preposição de com o artigo o, do, deveria ser também substituída pela preposição com, uma vez que a palavra comunhão envolve pelo menos duas pessoas. E isso o texto não permite, o que comprova que a tradução na versão revista e atualizada não está correta. Na verdade, ficou mutilada gramaticalmente, deixando transparecer que a palavra comunicação foi melhor escolhida para a tradução desse texto. A questão é sutil e não seria tão grave se não percebêssemos nessa tradução, que ficou gramaticalmente equivocada, a intenção de substituir o dom gratuito de Deus, que envolve a morte de Cristo na cruz, seguido pela sua ressurreição, intercessão e particularmente pelo envio do Espírito Santo, por outro processo sugerido pela palavra comunhão, derivada da mesma palavra grega koinonia. Explicando melhor a opção desta palavra comunhão, informamos que no mesmo dicionário Silveira Bueno, ela significa o sacramento da Eucaristia, no qual o sangue e o corpo de Cristo estão representados por pão e vinho. Na verdade, é mais do que uma representação, pois envolve o milagre da transubstanciação, ou seja, da transformação das substâncias do pão e do vinho na substância ou na essência do Cristo vivo. Assim, a opção da palavra comunhão foi feita no interesse de servir a Igreja de Roma, que logo passou a defendê-la como um sacramento, isto é, como um ato religioso de instituição divina, para a santificação das pessoas, mediante a consagração do pão e do vinho pelo sacerdote. Desta feita, o Espírito Santo perde a sua origem celestial para ser fabricado e administrado pela Igreja Romana. Este sacramento, no entanto, não é divino, pois foi apenas derivado da palavra koinonia, com o objetivo de traduzir a comunhão de interesses pela salvação, e não a Eucaristia, ou seja, a ministração da hóstia pelo sacerdote, visando auxiliar o crente a obter o perdão e a transformação do caráter. Fica, portanto, evidenciado mais uma vez que muitas das modernas traduções da Bíblia seguem baseadas em cópias tendenciosas que levam essa falsa teoria da comunhão em consideração. Salta aos olhos a percepção de que esta criação de um Deus real por meio de um sacramento religioso, como se fosse arbitrado pelo céu, foi forjado nos porões do Vaticano para valorizar o credo romano, a sua cerimônia batismal, a comunhão em torno da hóstia, o pretenso corpo de Cristo, durante a execução da Santa Missa. E para sacramentar o desvio,
mudaram o texto de Mateus 28:19, que acabou servindo de prova, entre aspas, para o mistério, entre aspas, da Santíssima Trindade. Parece que a ordem dos arranjos foi a seguinte: batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, originado em Roma segundo uma tradição pagã, a formalização posterior dessa prática trinitariana no credo romano, a conversão do Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade através do sacramento da comunhão e, finalmente, a mudança do texto de Mateus 28:19. Só que essa sucessão de providências serviu apenas para reforçar a autoridade da Igreja medieval, que passou a defender a teoria de que ela detém o poder para perdoar pecados. Todas essas mudanças só serviram para despojar os fiéis da fé verdadeira, conduzindo-os à crise espiritual de nosso tempo. Pois quando os planos de Deus são postos de lado e são adotadas medidas humanas em seu lugar, a invenção do homem frequentemente anula a execução dos planos de Deus. Neste esquema, a intercessão atual realizada por Jesus Cristo no Santíssimo Celestial foi transferida para dentro da igreja, onde o ostensório ocupou o lugar do Santíssimo e a hóstia consagrada pelo sacerdote se transformou no corpo do próprio Cristo. Bem, precisamos parar por aqui, esperando ter sido suficientemente claro para merecer o seu joinha, sua inscrição e o seu compartilhamento. Obrigado pela sua atenção. Medite também na música de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sublime paz e bênção, sim, sempre a sós com Deus por onde for. Só com teu Deus, seu rosto contemplando, só sempre ouvindo sua voz de amor. Só com teu Deus nas horas mais difíceis, paz Ele tem nos filhos seus. Só com teu Deus serás o exemplo vivo, luz da verdade.